Olá, meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, que nós possamos abrir nossa mente e o nosso coração para os seus ensinamentos. Hoje a nossa reflexão tem o título de Que queres que eu te faça? Que eu veja. Essa é uma frase que está tanto no Evangelho de Lucas, como de Mateus e Marcos. Então, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreenderam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem ele. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos pegar só algumas partes dessa passagem bíblica. Ele está em Lucas 18, nos itens 35 a 43. Então, Bartimeu, que era o nome do cego, simbolizava a nossa caminhada evolutiva. Vejamos alguns pontos. Ele estava sentado à beira do caminho e era cego. Essa é uma situação semelhante ao nosso comportamento de indiferença ao chamamento do Cristo desde muito tempo, mais de 2000 anos atrás. Nós estamos indiferentes ainda às leis da vida. Ficar à beira do caminho como pedinte simboliza para nós o nosso próprio comodismo diante das dificuldades que a vida nos traz. Se a cegueira física impede o ser de se relacionar com o mundo exterior, ainda temos outra maior, que é a cegueira espiritual, que impede de nos conhecermos a nós mesmos, nos impede de enxergarmos nossas deficiências morais, estas que são, na realidade, as verdadeiras pedras da nossa jornada para a evolução. Mas quando ele, o cego, escutou um burburinho e perguntou o que era e descobriu que era Jesus que ali se encontrava, imediatamente ele quer a sua ajuda, ele pede a sua ajuda. Isso porque ele despertou, saiu de sua indiferença, e clamou por Cristo. E esse grito de ajuda simboliza a sua tomada de iniciativa por vontade própria. Isso nos remete a nós mesmos. Quando sentimos que estamos prontos para buscar os ensinamentos do Cristo, porque é apenas a nossa vontade que vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto, para buscar um sentido maior para a nossa vida. E falando em sentido maior para a nossa vida, nos vem à mente a oração de São Francisco, quando ele pede para ser um instrumento da paz de Cristo. Jesus estava naquele momento sendo instrumento de Deus a despertar as consciências. No entanto, nem todos conseguiam ver isso. Ainda estavam cegos para o mais importante, o amor que une a cada ser. O amor que une nós com o Pai. E isso foi o que Jesus veio nos ensinar e que até hoje ainda muitos de nós não conseguem ver. Quando o cego de Jericó diz para Jesus: "Tende misericórdia de mim", ele está dando o primeiro passo para a sua cura, porque ele está reconhecendo que era enfermo e tomou a iniciativa de pedir ajuda. Precisamos disso, tomar a iniciativa e pedir ajuda ao maior médico da humanidade. Pedir que ele nos faça ver, mas ver com os olhos espirituais, ver com o coração, ver as nossas potencialidades
como o próprio Jesus vê em nós. Conversando com seus discípulos, ele disse: vocês podem fazer o que eu faço, muito e muito mais. Disse também que brilhe a vossa luz. Ele via potencialidades em nós, ou melhor, ele vê até hoje potencial que nós ainda não conseguimos ver. Nós precisamos ser persistentes, não desistir na primeira dificuldade. Quando o cego gritava por Jesus, as pessoas ao seu redor pediam para ele ficar calado, para que ele não atrapalhasse, né? Aí ele gritava mais alto. Isso quer dizer que as dificuldades vêm, mas nós não podemos nos deixar paralisar. Às vezes tem até uma vozinha assim na nossa consciência dizendo para a gente desistir de qualquer coisa que a gente queira fazer, seja um projeto, seja estudar, seja um curso, seja a vontade de trabalhar a nossa própria espiritualidade. Mas a gente não deve se acomodar. Não devemos deixar que as nossas inclinações infelizes nos dominem. Vamos trabalhar a persistência naquilo que nos faz bem, que nos acrescenta. Trabalhar a perseverança e trabalhar principalmente a nossa fé, porque a nossa fé vai ser ela a nossa maior aliada. Quando os tempos difíceis estiverem começando ou a gente seja pego num período muito complicado, é a nossa fé que vai fazer com que a gente consiga se reerguer, levantar a cabeça, começar de novo. Outro ponto muito interessante nessa passagem do Evangelho é quando Jesus pede que tragam o cego até ele. Por que o próprio Jesus não foi até o cego? Por que pediu que o trouxesse até ele? É que Cristo, ele não age diretamente. Ele faz uso de intermediários para se ajudar mutuamente, diariamente. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que isso acontece. Os intermediários, nesse caso, podemos ser nós mesmos. Quando a gente tem boa vontade de sermos os braços, as mãos, os pés de Cristo. Quando levamos uma palavra amiga, quando indicamos uma leitura, quando damos um sorriso, um bom dia, um abraço, estamos sendo intermediários de Cristo. Tem uma história muito interessante do Divaldo, que diz que ele foi fazer umas palestras na África do Sul. E estava no café da manhã do hotel e o garçom veio trazer leite e café para sua mesa. Nesse momento, a sua guia espiritual, Joana de Ângeles, ela apareceu para ele e disse para ele: dê um abraço no garçom. E aí ele tomou um susto, não por ela ter aparecido, porque ele já estava acostumado, mas tomou um susto com o pedido. E depois desse susto que ele tomou com esse pedido tão inusitado, ele disse: não, eu não vou dar um abraço nele. O que eu vou justificar para meus amigos? Ela disse novamente: abrace ele. Ele disse: mas ele é um estranho, eu não vou conseguir. E ela disse: dê um abraço nele. E ele não teve outro jeito. Ele: meu Deus, o que eu vou fazer? Então ele levanta de sua mesa, vai até onde o garçom está e abraça ele e diz: meu amigo, eu vim lhe dar um abraço porque eu nunca senti um leite tão quentinho. Muito obrigada. Claro que o garçom também tomou aquele susto, porque não estava esperando. E ficou sem palavras. Os amigos do Divaldo também ficaram observando ele, dizendo: meu, o que aconteceu? Divaldo olhou para eles como quem diz: não falem nada, não digam nada, não perguntem nada. Mas passou o dia, ele fez a palestra, foi dormir já cansado, não estava assim muito bem do estômago e pediu um leite. Aliás, um chá. E quem vem trazer o chá? O próprio garçom. Vem até o seu quarto trazer um chá. Quando o garçom viu que era ele, se debulhou em lágrimas e disse para ele que, apesar dos problemas que ele estava passando, porque ele tinha acabado de descobrir que ele estava com câncer, ele tinha tido o dia mais feliz de sua vida, porque ele era negro
E um negro nunca tinha recebido nem um aperto de mão de um branco, quanto mais um abraço. Só então Divaldo entendeu que naquele momento ele estava sendo o intermediário de Cristo. Então, quando Jesus pergunta para o cego: "Que queres que eu te faça?", a resposta é imediata: "Que eu veja". E então era isso, meus amigos. Que hoje sejamos nós a dizer a Cristo: "Senhor, que eu veja", mas que eu veja todas as grandes oportunidades que o universo me envia diariamente, mas que às vezes eu mesmo não me permito ver, pois é o olhar para uma flor, o riso de uma criança, às vezes, quem sabe, o seu próprio choro, um rosto tristonho que vem até mim, um calar que fala mais que 1000 palavras, que eu saiba identificar para poder cumprir o meu papel de intermediário na tua seara. Que a paz de Jesus nos envolva e que a sua semana seja de grandes oportunidades para que a gente possa trabalhar esse amor que o Cristo nos ensinou. Graças a Deus, que assim seja.